Qual país do mundo que tem a legislação modelo pra gente copiar de licenciamento de reserva legal? Brasil. Na Amazônia, o desmatamento caiu 30% entre agosto de 2023 e julho de 2024. Então precisa ver onde é que você está pegando. No Cerrado a queda foi de 57%, no Pantanal de 77%. Combate a queimadas no primeiro trimestre de 2025, a área queimada do país foi reduzida em 70% em relação a 2024. Só que a diferença da minha comparação para sua comparação é que eu comparei os governos petistas com outros governos. Você comparou o governo PT com o governo PT. O primeiro dado que você utilizou foi, olha, de agosto de 23 para julho de 24 diminuiu. Ou seja, primeiro o governo Lula bate recorde em 2023, em agosto de 23. Aí depois ele reduz um pouquinho o próprio recorde em julho de 24. Depois você fala, 25 reduziu 70% em relação a 24. Pois é, 24 no governo Lula. Então, o que eu falei, todos os dados que eu coloquei aqui são verdadeiros. Em 24, né, praticamente todos os recordes aí foram batidos. O desmatamento na Amazônia cresceu 92%, o desmatamento, a degradação do bioma cresceu 163%, você teve 202 mil ocorrências no número de queimadas, né, o pior número em 14 anos, então tudo que eu coloquei é verdadeiro, a diferença é que eu comparei governos petistas com outros governos e você comparou o PT com o PT, então o PT degradou, teve desmatamento, teve incêndio, teve queimada. Ele fala Nilton, recentemente o seu irmão Gilmar perdeu o processo para o Arthur Duval por esta pergunta. Então, qual é a relação entre a família do Tato e o PCC? Nenhuma. Aliás, quem fez esse tipo de ilação na imprensa foi processado. Mas você tem gente da direita e da extrema-direita que continua dizendo isso. Qual o fato concreto que tem de relação com o PCC? O que a gente tem hoje, claramente, é a extrema-direita, que tem relação, quem defende, por exemplo, não monitorar as fintechs, quem defende, por exemplo, deixar o Deus dará, né, uma parte do agro, como recentemente foi descoberto agora, financiadores, inclusive, da campanha, né, do Tarcísio, que estão nesse esquema que agora vai vir à tona, principalmente com essa operação. Mas não tem nenhuma ilação para poder queimar. Comentários, Kim? Vamos lá, você falou de falar sobre isso e ser processado, mas foi exatamente o que aconteceu, né? O Arthur perguntou quem que é Pandora, qual que era a relação da família com o PCC, aí acho que o Jair Tato, seu irmão, processou o Arthur e perdeu, que a justiça não encontrou nenhum tipo de ilação, nem nada de errado na pergunta. Outro ponto, sobre essa relação, a direita que tem relação com o crime organizado, o Ministério da Justiça e os deputados do PT tiveram reuniões com a representante da ONG do PCC em São Paulo, que inclusive participaram do Plano Pena Justa que foi lançado pelo governo federal, pelo governo Lula. O governo Lula também foi o governo que recebeu no Ministério da Justiça também a dama do tráfico, a esposa do tio Patinhas, do Comando Vermelho, e foi recebida no Ministério da Justiça, inclusive tirou foto com o Guilherme Boulos. Então assim, outro ponto, saiu na Folha de São Paulo no mês passado, que o Itamaraty atuou para que internacionalmente nem o PCC, nem o Comando Vermelho fossem considerados organizações terroristas. Aí você fala, não, mas 70% das terras não foram demarcadas. Ué, quem demarca é a FUNAI e o Ministério da Justiça. Vocês que não estão demarcando. Vocês ficaram 20 anos no governo e não demarcaram as terras indígenas, 60% tá fora? Acho que os indígenas precisam começar a votar mais em mim e menos no Tato. Porque os caras estão 20 anos no poder, não demarcaram. E aí a culpa é minha de falar, olha, precisa demarcar, senão como é que eu vou ouvir um cara que o poder público não analisou se é terra indígena ou se não é? Pode ser um cara qualquer que tá lá fingindo ainda, usando o nome de povos indígenas, usando o nome de povos indígenas para reivindicar uma terra que não é dele. Quando o governo do PT saiu, lá atrás, depois do golpe, que você ajudou inclusive a dar, tá? Por uma razão que depois ficou que disse que não tinha
sentido nenhum, da tal da pedalada, por que você, por exemplo, trabalhou para simplesmente acabar com todo o processo de licenciamento ambiental? Do porquê que você é contra ter licenciamento ambiental? Falou do golpe que eu contribuí primeiro, né? Não sei se você sabe o que é uma pedalada fiscal, tá? Se precisar, eu explico aqui que um governo ele não pode tomar empréstimo do banco que ele próprio comanda e depois dar calote no banco que ele comanda para maquiar a conta pública e depois ter a pior crise da história do país, com a pior recessão que a gente teve foi o governo Dilma II, pior do que a pandemia. A pandemia global não conseguiu destruir a nossa economia como Dilma conseguiu, sem falar no petrolão, que a gente sabe que foi a ditadura da propina instaurada por governos petistas. Então a razão do impeachment foi muito justa e não teve nenhum golpe. Eu não defendo acabar com o licenciamento. Em nenhum momento eu defendi acabar com o licenciamento. Pelo contrário, eu fui relator da legislação que institui uma lei geral de licenciamento. Hoje não existe lei geral de licenciamento. Quer dizer, não existia até a gente aprovar a lei geral de licenciamento ambiental. A gente tinha, pelo contrário, mais de 27 mil normas nos municípios, dos estados e do governo federal, o que gera uma insegurança jurídica gigantesca, né? Como é que eu explico, né, antes da gente aprovar a lei geral, para o investidor que, vamos supor que eu tenho um investidor estrangeiro, e eu vou falar para o sujeito o seguinte, olha, se você quer fazer uma rodovia no Brasil, você pode ser preso. E aí esse cara vai chegar e vai falar, como assim eu posso ser preso? Você vai pagar propina para alguém? Eu tô fazendo alguma coisa de errado? Fala, não, você pode ser preso por cumprir a lei, porque você pode fazer tudo que o IBAMA mandar. Aí, se o IFAM discordar, você pode ser preso. Se a Palmares discordar, você pode ser preso. Se a FUNAI discordar, você pode ser preso. Se o Ministério Público discordar do IBAMA, de todos os órgãos intervenientes, você pode ser preso. Se o Tribunal de Contas discordar de todos esses órgãos, você pode ser preso. No mundo inteiro, o licenciamento tem um balcão único. E é justamente isso que a gente institui na Lei Geral do Licenciamento Ambiental. A gente também institui prazos, porque é inaceitável você demorar 10 anos para sair o licenciamento de pavimentação de uma estrada que já foi pavimentada, que é 319. Então a gente condena, né, moradores da região norte do país a morrerem por falta de comida, de medicamento. Uma viagem que deveria demorar 12 horas demora 5 dias, porque não sai uma licença ambiental por incompetência do poder público e por falta de uma lei geral. Então, pelo contrário, não defendo acabar com o licenciamento. Eu defendo que a gente tenha, sim, uma simplificação dos licenciamentos de menor complexidade, uma desburocratização, justamente para a gente focar as ações de fiscalização e controle nos grandes empreendimentos que causam grandes impactos. Não faz sentido, como algumas vezes presidindo a audiência pública no grupo de trabalho do licenciamento eu escutei, você defender que precisa de estudo ambiental para tapar buraco de rua, para fazer operação de recapeamento. Isso assim, não tem o menor sentido. Já está instalada a rodovia. Já tem um estudo de impacto quando ela foi colocada. Aí tem um buraco nela, precisa apresentar um novo estudo para tapar o buraco. Isso sim, isso é absolutamente irracional. Ou defender que eu faça um processo de licenciamento complexo para um empreendimento que eu já sei quais todos os impactos que ele ocasiona, que não é de grande impacto ambiental, que não é de grande porte, e aí eu fico gastando energia de servidor com empreendimentos de menor impacto, enquanto grandes barragens podem causar desastres ambientais e eu não tenho servidor para fazer a fiscalização porque ele está ocupado com burocracias menores. Então, não defendo o fim de licenciamento, pelo contrário, o fortalecimento de licenciamento foi exatamente o que a gente fez no nosso relatório. Kim, primeiro dizer para você o seguinte, que a pedalada fiscal, para meu ponto de vista, não é o seu ponto de vista, a pedalada fiscal para você é mais importante do que, por exemplo, acabar com a fome no país. E nós recebemos esse título da ONU em 2014. A fome voltou e este ano a gente voltou a receber o título de ter acabado com a fome. Então aí são visões diferentes. É importante a gente dizer aqui para você, todo mundo aqui tem na memória o que o governo que você apoiou e elegeu no passado. Tá? Qual o governo que eu apoiei? Do Bolsonaro. Você também estava... Né? Eu elegi o Bolsonaro. Sim, você trabalhou para ele. Trabalhei pro Bolsonaro, pô. Vocês têm a imagem do que era na terra Yanomami. Todo mundo tem. E no sul, no Tapajós, aquelas operações dos Yanomami, né? Quem que é que está enfrentando o garimpo lá? Você fala e usou muito no debate de licenciamento de 27 mil normas. Desde o primeiro debate que a gente teve isso lá dentro da Câmara, você nunca demonstrou aonde estão essas 27 mil normas. E nós já pedimos isso várias vezes. Então, para quem está acompanhando aqui, de repente tem uma legislação num determinado município, tá? Uma norma num determinado município. No outro tem a mesma norma. Então, eu estou imaginando que você somou as mesmas normas nos 5 mil e tantos municípios do país para poder fazer essa conta. Mas é a mesma norma que tem lá no município, ou a mesma norma que tem em determinados estados.
Se a gente for pegar aqui Mariana e Brumadinho, da proposta que você tinha colocado lá, não precisa de licenciamento ambiental. A pedalada é mais importante que acabar com a fome, né? Que é um argumento retórico. Primeiro, pedalada é crime. Independentemente de qualquer crime, ele precisa ser punido. Segundo, que pedalada causa fome, porque causou a pior crise da história do nosso país, né? É você maquiar as contas públicas e fazer um rombo bilionário faz com que as pessoas passem fome no final. Por isso que aumentou a inflação, que é o pior imposto sobre o pobre que existe. E a gente teve inflação de 2 dígitos sob o governo Dilma. E o desemprego também de 3 milhões de pessoas. Segundo, que eu achei curioso você falar sobre os indígenas Yanomami, porque o número de mortes aumentou. Olha, a gestão do Bolsonaro já era bem ruim em relação aos Yanomami e o Lula conseguiu piorar. O número de mortes aumentou, né? E a assistência à saúde diminuiu sobre o governo Lula. Outro ponto, você não demonstrou as 27 mil normas? Demonstrei sim, tem o estudo da CNI, inclusive já te mandei o estudo da CNI. Somou normas de 5 mil municípios. Não somei, primeiro que só tem 1.800 municípios que tem Secretaria de Meio Ambiente que licencia. Então sequer seria possível somar de 5 mil. Mariana e Brumadinho não precisaria de licenciamento segundo seu relatório. Mentira, não sei qual trecho do relatório que permitiria a Mariana e Brumadinho sem licenciamento. Aliás, Mariana e Brumadinho ocorreram sobre a legislação de hoje, que você defende, que não tenha modificação. Não foi sobre a legislação de licenciamento de hoje. Foi o que aconteceu em Mariana e Brumadinho. E aí o uso indiscriminado de agrotóxicos, a legislação não dá conta. Você sabe que não dá conta. E você sabe das consequências que tem do uso dos agrotóxicos para a saúde pública, para o meio ambiente, para a mortandade de animais e para o orçamento público. Porque o agrotóxico está lá matando as pessoas. Vamos lá. Primeiro que se não fosse o uso de defensivos agrícolas, realmente a gente aqui não ia estar vivo porque não ia ter comida para todo mundo, né? 1% só. Aliás, se a gente somasse toda a produção de alimento orgânico do Brasil, não ia alimentar 1% da população. Você consegue comprar comida orgânica, você tem dinheiro, Tato. Agora, a população brasileira, o povão, não tem dinheiro para comprar alimento orgânico, que é um artigo de luxo. E mais, se não fosse defensivo agrícola, a produtividade seria menor. Você fala, só pensa em capital, só pensa em dinheiro, produtividade. Produtividade menor significa mais área desmatada, porque você precisa de mais área para produzir a mesma quantidade. Quando você usa o defensivo agrícola, primeiro, basicamente um remédio para planta. Basicamente você está combatendo praga, né? Você está fazendo com que as plantações, você precisa combater pragas de alguma maneira, assim como o ser humano precisa de um remédio, como ele fica doente, as plantas da mesma maneira. Para acabar com as pragas, você usa defensivos e o aumento de produtividade faz com que o agro brasileiro desmate menos, seja mais produtivo do mundo. A Europa precisa desmatar mais para produzir menos que a gente. Os Estados Unidos precisa desmatar mais para produzir menos que a gente. O Japão precisa desmatar mais para produzir menos que a gente. Então, o que você está falando não procede. Nós temos que criar a nossa legislação. Você, inclusive, também trabalhou, né, com aquelas fake news, e você falou lá dentro, tá, de que ia taxar o Pix. Hoje a operação da Polícia Federal, hoje a polícia mostrou o quanto que a gente tinha razão. Do ponto de vista da legislação ambiental, vamos falar assim, quando você fala assim, qual que é a condicionante que tem, se você quer montar um chiqueirão em determinado lugar, que pode depois ir todos os resíduos para dentro da... Você fala assim, tem legislação, mas você, da forma que você defendeu, no licenciamento ambiental, então alguém pode construir lá uma pocilga, um chiqueirão de porco, uma granja de galinha, tá? E que de repente não tem que fazer avaliação nenhuma se vai ter impacto para o meio ambiente. Não vai fazer uma avaliação se determinado empreendimento na agropecuária vai usar a água que depois rio abaixo a cidade precisa usar para consumo humano. Nós estamos falando de coisas concretas, Kim. É disso, não é de retórica. Tá? Se tivesse os mesmos incentivos para quem produz de forma orgânica, os incentivos para quem produz usando a química, a realidade seria diferente. Tá, você disse, mentiu, falando que queriam taxar Pix. Então a própria Rede Globo, que tem feito assessoria de imprensa para o governo petista, admitiu que tem documento interno da Receita Federal dizendo que o mapeamento de transação de pessoa física que movimenta mais de 5 mil reais por Pix na sua conta poderia ensejar um projeto depois para aumento de arrecadação. Então, não é mentira minha não, né? Depois você conversa com seu amigo Haddad, que estava com esse plano sim de tributar o Pix. Você sabe porque você participa da maior força política que tem no Congresso Nacional
que é o Centrão, que é a bancada ruralista. Você é desse bloco. Você é desse bloco, Kim. Se a gente for pensar, o que é que faz mais mal para a política no Brasil, para o Estado, é esse Centrão. É a bancada ruralista que desde a proclamação da República, 2, 3 anos depois, tomou o poder e sempre esteve no poder. Você fala assim, mas por que vocês não tiram fora esse... Quem que é a maioria lá no Congresso Nacional? Quem que aprova o orçamento? Quem que aprova o orçamento? Essa é a realidade. O problema é que você também atua trabalhando para forçar isso aí, para reforçar esse bloco, né? Eu sou do bloco do Centrão? Não. Se eu fosse do bloco do Centrão, eu votaria junto com o governo, né? Porque vocês compram o bloco do Centrão pra votar junto com vocês. Vocês pagam União? emenda pra eles. Você Vocês dão União? cargo do ministério. Seu partido é União? Ué, e eu voto com vocês? Vocês me pagaram emenda? Quanto vocês já me pagaram de emenda pra votar com vocês? Nada. Quantos cargos eu tenho? Quantos ministérios eu indiquei? Ninguém. Então você me diga que eu sou do bloco... Você não tem emenda? Ué, eu nunca recebi nada do governo. De emenda de votar junto com o governo, não. Eu tenho emenda impositiva que todo mundo tem. Eu também tenho emenda impositiva. Ué, pois é. Então... O que é uma emenda impositiva para o tempo dele, só para explicar? Impositiva é que todo mundo tem o direito de indicar, independentemente de ser governo ou oposição. Tá. E o que eu tô falando pro Tato é o É que seguinte... ele tem o mesmo valor que eu. Agora... assim? Não, impositiva, todos os parlamentares fazem uma indicação ao orçamento Tá. pros seus estados, né? Agora, o que eu tô dizendo não é emenda impositiva. É a outra emenda de orçamento secreto que o governo usa pra comprar o Centrão. E eu não recebo um centavo nisso. Não, é do... E eu não indico ninguém. É do Centrão. Quem controla o orçamento e as emendas é o Centrão. Quem executa é o executivo. São os ministérios. E vamos lá. Pra votar o ajuste do Haddad, vocês pagaram 5 milhões de emenda pra cada deputado do Centrão. Não foi o Centrão que se pagou 5 milhões. Só pagaram 5 milhões pra cada um. Vai dizer que é mentira. Pra pagar o ajuste do Haddad do final do ano passado. Não sei, você que tá Pagaram. falando. Você que tá falando. Pagaram. Eu não sei, porque no meu partido não teve. Agora, No seu partido não teve. Provavelmente no seu partido teve. Então deve ter tido no seu partido. Então, vamos lá, eu não indiquei um centavo. Então, o primeiro Não ponto é sei, esse. eu não sei. Você sabe, é só você perguntar pro Haddad, é ele que executa. É seu amigo. Não, ele não é Vamos lá. ele que executa. Ué, sim, o Ministério da Economia. Aliás, quem que é que assessora, por exemplo, vou pegar assim você. Quem que te assessorava, por exemplo, quando você estava, né, como relator do projeto de licenciamento? A Sueli. Não, o pessoal do Instituto Pensar Agro. Não, o Sua Instituto amiga. Pensar Agro. E você sabe o que é o Instituto Pensar Agro? Sim. É onde as corporações do agronegócio colocam contribuição mensal com rios de dinheiro que dá para cada membro da bancada ruralista um poder, como se fosse um gabinete a mais. Eu não sei se você também não tem toda essa estrutura lá a mais. Além da estrutura que eu tenho como gabinete da Câmara, e que você também tem, eu na Frente Ambientalista eu não tenho. A minha atuação na Frente Ambientalista como presidente da Frente Ambientalista é muito mais meu trabalho e a minha militância. Agora você tem, lá na Frente Parlamentar do Agropecuária, uma estrutura que é do tamanho do gabinete de cada deputado. Que é eles que produzem a informação, que produzem pesquisa, que produzem subsídios para a atuação de vocês. Então é muito bom se postar, entendeu? De bom mocinho, dizendo, olha, eu sou aqui, né, assim, acossado, não tenho recebo. Mas o que você recebe de apoio em termos de estrutura do Instituto Pensar Agro para a tua atuação, né, parlamentar nas comissões e no parlamento? Isso precisa dizer claramente para as pessoas. Quem que é que está te apoiando? O que você recebe de apoio em termos de estrutura da CNI, da CNA, tá? Da FEBRABAN? Porque quando você vota por os interesses deles, você trabalha a partir de informações que eles produzem. Minha resposta, bom, vamos lá. Nada. Eu não tenho nenhum gabinete na FPA, eu não tenho nenhum gabinete na CNI, eu não tenho nenhum gabinete na CNA. Aliás, se eu precisasse de mais estrutura, eu nomeava mais no meu próprio gabinete, porque eu economizo verba de gabinete. Então, se eu quisesse ter mais assessor, eu teria mais assessor. Eu tenho muito menos assessor que você. Eu tenho menos assessores do que a maior parte dos outros Não deputados. nega para as pessoas, estrutura. Kim, não é disso que eu tô falando. Kim. Ué, mas você falou. Eu tô falando- Quanto você tem de gabinete na FPA? Quanto você tem de gabinete? Foi isso que você falou. Na CNA, na CNI, não tenho nada. Nada. E da mesma maneira que eu recebo informações Não são- e nota técnica não da são CNA, pessoas, não da são CNI, pessoas, Kim. da FPA, todo mundo que me manda nota técnica de qualquer setor eu recebo. De esquerda, inclusive, de sindicato, inclusive. Todo mundo produz nota técnica
e nos projetos do seu interesse e mando lá pra Câmara. Agora, quem define meu posicionamento sou eu. Eu não defino meu posicionamento porque, puta, teve um assessor de uma frente parlamentar que fez uma pesquisa e vai decidir meu voto. Quem decide meu voto sou eu. Eu estudo a nota técnica de todo mundo. Não sei se você só estuda de um lado. Eu quero saber, inclusive, quem discorda de mim o que tá pensando. Pra eu poder rebater com propriedade. Então, assim, não tenho nada de gabinete a mais. Se eu precisasse de mais assessor, né? Eu, mais uma vez, repito, contratava do meu próprio gabinete, que eu economizo. E outro ponto. Quem te assessorou lá? Você conhece as duas pessoas que me assessoraram. São 2 servidores da Câmara, com visões opostas de mundo. Um é a Sueli, que é ambientalista, que você concorda com a maior parte das visões dela. E o outro foi o Lucas, ambos da consultoria legislativa. Foram os 2 que me assessoraram. Tem nenhuma figura oculta que te assessorou. Inclusive, eu aprendi licenciamento ambiental do zero. Com a Sueli e com o Lucas. E a Sueli pode discordar até a alma de mim. Mas parte do que eu aprendi do licenciamento e formou minha convicção foi o que ela me ensinou. E eu aprendi e discordei da visão dela. E concordei mais com a visão de outro assessor concursado, que é o Lucas. Então, assim, não tem a figura oculta de assessoria que te ajudou. Mas a grande realidade, Tato, que o que mobiliza tanto contra a Lei Geral de Licenciamento Ambiental são os abusos que são cometidos hoje no licenciamento. É porque na Lei Geral de Licenciamento, a gente colocou que cada centavo de compensação ambiental precisa ir para o meio ambiente. Não pode ir para bolso de prefeito, não pode ir para bolso de governador, não pode atender interesse escuso. Como hoje acontece. Usam a subjetividade da legislação de licenciamento, que nem existe, para exigir coisas que não tem nada a ver com licenciamento. E aí eu vou listar aqui para você. Vamos lá. Belo Monte. A título de compensar o meio ambiente, o impacto ambiental da usina de Belo Monte, o órgão licenciador obrigou ela a construir um estádio de futebol para um município, que é a Vitória do Xingu, que tem 13 mil habitantes e não tem time de futebol. A título de compensar o meio ambiente, tá? O órgão ambiental chega e fala, você que tá fazendo essa usina hidrelétrica, para compensar os impactos ambientais da hidrelétrica, vai lá e constrói um estádio de futebol. É isso que está sendo defendido. Também construiu a Câmara de Vereadores da cidade e um fórum para a cidade. Então vai lá o legislativo da cidade e fala, vamos aproveitar, pegar carona na compensação ambiental para reformar aqui a Câmara. Vai lá o judiciário, vamos aproveitar, tirar um dinheiro aqui para reformar, para construir fórum. E tudo isso vai para a conta de luz, vai para o consumidor final. Que não ganhou nada com o estádio de futebol, não ganhou nada com a Câmara de Vereadores, não ganhou nada com a construção de fórum. Outra coisa, que isso aí eu falei em plenário, a Célia Chacriabá ficou revoltada. Mas não é minha opinião, é fato. E aí é difícil brigar com fato. As tribos indígenas que exigiram ali do consórcio Norte Energia, como condição para liberar as obras, elas exigiram o seguinte, tá? A título de compensar os impactos para o meio ambiente. 40 picape 4x4 com ar-condicionado e direção hidráulica, 23 tratores, 20 barcos motorizados, 12 micro-ônibus, 9 ambulâncias, 3 motos, construção de 3 pistas de pouso asfaltadas e estradas pavimentadas até a Altamira. Eu não sei por que tribo indígena precisa de pista de pouso para jatinho. 303 casas de alvenaria, banheiro, energia elétrica, computador, 30 freezers e depósitos de 3 milhões a 5 milhões por aldeia. Isso não é compensação ambiental. Isso não é compensação nem para o impacto para tribos indígenas. Isso é abuso. Outro ponto. Caso da Eclusa, para quem não sabe, como se fosse um elevador de água. Da usina de Porto Primavera. Você faz lá numa usina hidrelétrica. Inclusive, quando você tem diferença de água de altura, então vem de um rio para cá e outro ele faz essa... Isso, porque você coloca a hidrelétrica, você precisa fazer uma barragem, aí a barragem vai causar um desnível. Exato. Então é o seguinte, nesse caso o empreendedor foi obrigado a construir uma eclusa com capacidade de 27 milhões de toneladas. Né? Essa eclusa transporta um barco de pesca uma vez por ano. Ah, não. E tem capacidade de 27 milhões de toneladas. Esse é o licenciamento como ele funciona hoje, sem a lei geral. A empresa também foi obrigado a construir um elevador para os peixes subirem a correnteza durante a piracema. Na piracema, para quem não sabe, é o período de reprodução dos peixes. Aí o peixe nada corrente acima para ele ficar musculoso e acasalar. Acabou o tempo, tá? E aí,
essa empresa construiu o elevador e ele nunca foi usado, porque já tinha uma escada de peixe nessa mesma obra dessa hidrelétrica. Mais uma vez, abuso. Alguém levou dinheiro pra isso, Tato. Aquele povo indígena que não tem ainda a sua terra homologada, ou os comunidades quilombolas que não tem ainda o título definitivo, não são considerados para efeito do processo de licenciamento. Aí você fala assim, né, do impacto. Então, quando você fala que de repente tem o papel, que não tirou o papel do ICMBio, que não tirou o papel do IFAM, da Palmares, da FUNAI, você já está excluindo na lei o direito daquelas comunidades. Diga para as pessoas isso. A pergunta que foi feita para você foi nesse sentido, Kim. Do que mudou lá na lei. Quando você muda na lei, aí o IBAMA não tem a obrigação de analisar e de cobrar o impacto que tem de uma terra indígena, de uma comunidade indígena que a terra não está demarcada ainda, de um território quilombola ainda que não foi titulado. Nós estamos falando de 60% das comunidades indígenas do Brasil que não tem ainda. Então elas são criminalizadas duplamente. Primeiro que o Estado não cumpriu o direito que está garantido na própria Constituição. E o direito que está garantido na própria Constituição é o que garante a sobrevivência daquela identidade étnica, daquele povo. E aí depois você vai lá e coloca um empreendimento. E a outra, a da licença, da autolicença. Kim, você está dizendo que todos os empreendedores é Teresa de Calcutá. Ó, a Cláudia Santos perguntou o seguinte, Newton, o senhor teme que com o autolicenciamento, pequenos rios, reservas e até áreas quilombolas fiquem desprotegidas. Pode dar exemplos reais de onde isso já aconteceu? Agradecer a pergunta, Cláudio. Nós temos já conflito em várias áreas. Por exemplo, no oeste da Bahia, a comunidade se juntou. Estou falando da cidade toda, porque lá teve um empreendimento agropecuária. Se não me engano, o nome da cidade acho que é Barreiras. E chegou naquele empreendimento da agropecuária e foram lá e destruíram. E não tinha nada de organização de movimento que foi lá. Porque, de repente, para o uso daquele empreendimento agropecuário para irrigação, depois faltou água para a cidade. Só para citar um exemplo. Você tem, quando fala que parece que é besteira, quando faz a escada para subir peixe na Piracema, quando tem que fazer esse tipo de coisa, tá? Você tem comunidades que às vezes a única proteína que tem é o pescado. E aí tem impacto para a biodiversidade aquática, principalmente dos peixes. Vamos pegar nos rios aqui em São Paulo. Você já não consegue mais, na natureza, criar determinadas espécies, porque você não tem as corredeiras necessárias, tá? Para poder ter a criação de peixe, para os peixes se reproduzirem. Aí fala assim, mas daí resolve colocando alevino. Mas nem tudo se resolve colocando alevino, né? Então eu estou falando, você pode ter determinados impactos que vai prejudicar o modo de vida daquela comunidade. Você não respondeu a pergunta, Tato. A pergunta dela foi o seguinte: cite um exemplo do empreendimento que foi feito via LAC e que prejudicou uma comunidade indígena, uma comunidade quilombola. Barreiras. Não foi via LAC. Lá de... Onde é que você viu que foi via LAC isso aí? Da Bahia. Foi LAC? É da Bahia, Foi LAC? Não foi, não. É atividade agressivo pastoril. Não foi LAC. Mas para a atividade lá na Bahia, para você ter atividades de coisa, o cara tem que apresentar a documentação para poder instalar aqueles Sim, mas o empreendimento do oeste da Bahia não foi LAC. Não foi LAC o empreendimento do oeste da Bahia. Eu tô falando. Eu tô falando, então não foi. Sim, mas não tem a LAC. Mas não foi LAC. Não foi, né? Foi ou não foi? Mas a pergunta dela não é o caso específico. Foi, ela perguntou de LAC. O que é que pode acontecer? Ela perguntou de LAC. O que pode acontecer? Ela perguntou de LAC. Se pediu, eu peço pra repetir a pergunta aqui.
Vai lá, Uma Lene. pergunta Fala aí. aí qual que era a pergunta. Peraí, deixa eu achar aqui, só um minutinho. O dela. Aí se complica o lento. Cita um exemplo de autolicenciamento que afetou a comunidade. Foi essa a pergunta dela, que afetou a comunidade Que pode afetar. indígena, etc. Pois é, você citou um exemplo que não é LAC. Que pode afetar. Sim, mas não é LAC. É isso? É isso. Isso mesmo. Como que era a pergunta? Mineração. O senhor teme que, como o autolicenciamento, pequenos rios, reservas e até áreas quilombolas fiquem desprotegidas. Pode dar exemplos reais de onde isso já aconteceu? Isso, esse exemplo que você deu não é LAC. Mariana. Não foi LAC. Não, mas eu tô falando que o empreendimento. Tá é lá que difícil, não né? existia, lá que ainda. Claro que existia, Tato. Você tá LAC colocando. existe desde 2006. Mariana, Mariana o quê? Mariana de eu tô quando? falando. Na forma como você colocou, como vocês defenderam agora no projeto, permite a LAC para isso. Não permite, não. Eu Não, vou ler aqui permite pra porque você. o Lula vetou. Não, eu vou ler aqui pra você. O Porque o requisito Lula de LAC. vetou. Se você quiser, eu tenho até eu imprimi um relatório aqui do projeto, se você quiser ler também aí, Tato, pra te ajudar. Não, é porque você cita Aí, o ó. exemplo do cara que vai Não, construir pô. um forno para assar a carne. Não, pega o relatório aí pra você precisar te ajudar, hein? Deixa eu te falar aqui os requisitos da LAC, tá? Que o pessoal tá falando é autolicenciamento, é o libera geral. E aí o Nilton Tato fala, porque você acha que todo empreendedor é a Madre Teresa de Calcutá? Não acho que todo empreendedor é a Madre Teresa de Calcutá, é o contrário. Aliás, ali no Hobbes contra Rousseau, né, os conservadores ficam do lado de achar de desconfiar da natureza humana. Quem acha que todo mundo é santo e todo mundo nasce santo são vocês. O contrário. Aliás, a própria analogia clássica... Cita exemplos aí da LAC. A própria... Cita exemplos aí. Cito vários exemplos. Olha lá. Cito vários exemplos. Vamos lá, vou ler o artigo da LAC aqui para você. O licenciamento ambiental simplificado por adesão e compromisso pode ocorrer se forem atendidas cumulativamente as seguintes condições. É o artigo 21 da lei, pode abrir aí qualquer um. Serem previamente conhecidos as características gerais da região de implantação. Então eu preciso conhecer o local. Já não é o caso de uma mina. Eu não tenho uma zona que eu conheço todos os locais de mina. Vamos lá. 2. As condições de instalação e de operação da atividade ou do empreendimento. Então, eu preciso conhecer quais são as condições. 3. As medidas de controle ambiental necessárias. Outro ponto. Não pode ocorrer supressão de vegetação nativa. Ou seja, se uma árvore sequer precisar ser derrubada, não pode ser via LAC. É o texto da lei, tá? Eu te dei o relatório aí, se você quiser dar uma lida. 2. A autoridade licenciadora deve estabelecer previamente as condicionantes ambientais da LAC. O IBAMA tem que dizer qual é a condicionante ambiental da LAC. A Secretaria de Meio Ambiente do Estado tem que dizer qual é a condicionante de meio ambiente da LAC. A Secretaria do Município tem que dizer a condicionante da LAC. Esse é o que a imprensa... E a imprensa eu nem acho que é por mau caratismo, acho que a imprensa é ignorância mesmo, por não entender o que é o licenciamento ambiental. Jornalistas, meu Deus do céu. Vamos pegar aqui, exagerar. Lá dentro do Pantanal, construir um chiqueirão de porco. Certo. Tem sentido? Lá dentro? Não, mas a lei não permite isso. Sim, mas tô falando, é isso. Tipo, eu que tô exagerando. Do mesmo jeito. Mas então você tá exagerando de um jeito que a lei não é isso Eu que você sei, tá exagerando. mas eu tô falando para as pessoas entender, porque você, no Mas seu aí- argumento, você fala assim, olha, Você tá, o cara você vai tá dando fazer... um exemplo que não se aplica à lei pra convencer as Tá pessoas. bom, mas você usou como argumento aqui que precisa de licenciamento ambiental o cara que vai fazer o forno para fazer um assado. Tem município que licencia. Quem me falou isso foi o Agostinho, inclusive. Né? Mas você pegou exemplo aqui. Mas esse exemplo que eu dei existe, a não é sua exagero. retórica- Existe onde? Cita um exemplo. Foi o Agostinho quando foi prefeito de Bauru que me disse. Do mesmo jeito que você falou que tem 27 mil, mudou. Você falava 25 mil, agora está falando dos 27 Não, mil não, sempre falei 27. regra. Não. E aí você nunca mostrou isso, nunca provou. Ah, Tá? já provei, já Então mostrei. É retórica. É retórica. Tá bom, a minha é retórica. Tá? Mas ele deu um exemplo exagerado que não Tá, se aplica mas pra o lei, exemplo- mas a retórica é minha. Ah, mas é importante dizer que para as pessoas entenderem, uma coisa é o procedimento do licenciamento ambiental. Agora, o procedimento do licenciamento ambiental tem que determinar determinadas leis. Agora, quando você, na Lei Geral do Licenciamento Ambiental, você enfraquece essa lei, como a Lei da Mata Atlântica, como os direitos dos povos indígenas, Não enfraqueci nada. das quilombolas, o Lula vetou, porque estava lá. Não enfraquece nada. Enfraquece do seu ponto de vista. Como não? O que a lei diz é o seguinte, ó, o que o Tato tá falando que enfraquece povos indígenas e quilombolas é o seguinte, diz o seguinte. Continuamos com o seu tempo? Você vai terminar agora? Então vamos lá, Ah, vou vamos terminar, que o Tato tá aqui, Então, eu vamos tô lá, respondendo. vamos. Deixa ele terminar, que aí tem a terceira e última pergunta para cada um depois. Isso. Vamos lá, então. Esperar o coleguinha terminar, Tato. Vamos lá.
O que o Tato tá falando aqui, de que não respeita povos indígenas, quilombolas, é o seguinte. Se tem um empreendimento, e aquele empreendimento impacta uma comunidade indígena, uma comunidade quilombola, essa comunidade precisa ser escutada e os impactos para essa comunidade precisam ser compensados. Ótimo, isso permanece na lei. Agora, o que o Tato tá dizendo é o seguinte. Antes daquela comunidade ter o título, ter a homologação, ela precisa ser ouvida e compensada. Então, peraí. Eu vou lá, reivindico uma terra, digo que aquilo ali precisa ser homologado porque é terra indígena. E aí, sem que tenha avaliação de ninguém, eu sou obrigado a ser escutado e a ser compensado, sem que se saiba se aquela reivindicação minha é legítima ou não é. Aí você fala, não, mas 70% das terras não foram demarcadas. Ué, quem demarca é a FUNAI e o Ministério da Justiça. Vocês que não estão demarcando. Vocês ficam 20 anos no governo e não demarcaram as terras indígenas, 60% tá fora. Acho que os indígenas precisam começar a votar mais em mim e menos no Tato. Porque os caras estão 20 anos no poder, não demarcaram. E aí a culpa é minha de falar, olha, precisa demarcar, senão como é que eu vou ouvir um cara que o poder público não analisou se é terra indígena ou se não é? Pode ser um cara qualquer que tá lá fingindo ainda, usando o nome de povos indígenas, usando o nome de povos indígenas para reivindicar uma terra que não é dele. O Mágico perguntou o seguinte, Kim, por que você votou contra o projeto de lei Fônus Máximo e depois disse que votou a favor? E aí, emendando, como conciliar Quem o... que foi Não, a mas segunda qual o pergunta? projeto? O projeto Lei Fônus Máximos. O que é isso? Isso é ele me zoando, porra, porque o Renan me chama de fonão. Isso aí não é lei, não. Isso aí é bullying comigo. Ah, é bullying. Então pula essa pergunta. Você Porra, caiu na Lene. pegadinha, Caiu na pegadinha. Lene. Caiu na Lene. pegadinha. Pior que o cara Lei mandou um Fônus superchat aqui só pra eu cair. Vai se lascar. Ele gastou Fônus dinheiro pra Máximo. te zoar, pra zoar o Exatamente. Kim. Pra me zoar. Vai Então vai. lascar você E aí tem- Só uma coisa. Por que fonão? Porque... Desculpa, Tatato, mas eu fiquei... É alguma coisa, não é curioso nada também. pornográfico, não. Não. Tá. É besta. É porque, por exemplo, quando eu vou dar uma entrevista online, tô no computador, aí eu coloco um fone, um Enorme. headset. Mas um Não fone é grandão. enorme, é normal. Ah, O deve Renan ser. fica falando que é enorme. É um fone normal. Tá bom. Achei que era mais engraçado. Não é nada engraçado. Então vamos lá. É grande sim. É grande, né? Eu acabei de saber. Ah, que desgraçado, tá? É lógico, meu. Quem já viu você, pô? E a Todo mundo. sua cabeça que é pequena, então, também. Vai, Lene. Ô, Renan, o Nilton Tato do PT comprou seu bullying. Parabéns. Não é bullying, não. Vai. Tato, eu recomendo pra você. Tem sabe, um anime. Sabe o que é um anime? Anime é desenho japonês. Tem um anime chamado Naruto. Naruto. Nesse anime, Vilela, tem a luta de um sujeito chamado Rock Lee contra o Gaara. Os dois lutam, Tato. Eu recomendo que você veja Mas essa é luta. luta? É luta de dois ninjas estão lutando. E por que você recomenda que ele... Porque eu acho que ele é o Rock Lee. Nesse momento, o Nilton Tato é o Rock Lee. Assiste, depois você me diz o que você acha. Saber o que é? Você tá falando sobre Naruto. Eu vou. Isso, muito obrigado. Eu queria uma Coca-Cola Zero do Vilela. Também. Como remuneração Também vou querer. por ter participado. Considerações finais, então. Uma Coca que só tá nas nossas mesas, Nilton comprar Tato, uma por coisa causa do Eu vou agronegócio. te comprar aqui no ar o que você tá me devendo, tá? Por causa da. Ei, que isso? ei! Que isso? Ei! Que isso? Não vou te cobrar no ar. Que isso? Ah, tá. Cara, Não vou te ó, o cobrar cara no ar. aqui. Ele só toma Coca-Cola e. Olha, pô, paga uma olha Coca-Cola. só, ele já, o pessoal já vai achar que o Tato é agiota, tá me emprestando dinheiro aí, eu tô devendo pra ele. Calma lá, meu. Olha lá, eles colocaram a fotinha aí do... É esse daí? Ó. É isso aí? É ele mesmo, você tá... Depois da luta com o Gara, você é o Rock Lee. Ah, eu não tenho idade pra aprender esse jogo, não. É pra você. Gostou dessa análise? Assista às lives no canal do MB Live TV ao meio-dia, 3 horas da tarde e às 18 horas da noite.